Sabe, quando a gente pensa em gramática, muita gente já torce o nariz, né? Acha que é só um monte de regra chata. Mas e se a gente olhasse para a gramática como se fosse a planta baixa de uma língua? Aquela estrutura que dá forma e lógica para tudo que a gente fala. É exatamente isso que vamos fazer hoje. Decifrar a planta dos substantivos em português e entender a lógica por trás de como a gente nomeia o mundo. Vamos nessa? Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar do geral e vai afunilando, sabe? Primeiro, vamos conhecer as duas grandes famílias de palavras. Depois, a gente foca nos substantivos, entende os tipos que existem e, por fim, a gente vai ver na prática como eles mudam de forma. Vai ser uma análise bem direta ao ponto, conectando tudo. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A resposta está numa área chamada morfologia, que basicamente estuda a personalidade das palavras, a forma e a estrutura delas. É como se as palavras pertencessem a famílias, cada uma com seu próprio jeitão. E é por aí que a gente vai começar nossa investigação. Então, para começar, vamos colocar um pouco de ordem na casa. O português tem milhares de palavras, mas a boa notícia é que todas elas, sem exceção, se encaixam em apenas duas grandes categorias. É uma divisão super simples que já explica muita coisa, como a gente vai ver. E aqui estão elas. Pensa assim, ó. De um lado, a gente tem a família das variáveis. São as palavras que mudam de forma, que flexionam para concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, tipo substantivos, adjetivos. Do outro lado, a família das invariáveis, que são sempre iguais, não importa o que aconteça na frase. Advérbios e preposições, por exemplo. Essa é a grande divisão do nosso idioma. Beleza! Agora que a gente já entendeu o panorama geral, vamos dar um zoom em um membro super importante da família das variáveis: o substantivo. A palavra que é, literalmente, a base para a gente dar nome a tudo que existe. E o que é um substantivo, afinal? Bom, de forma bem simples, é a classe de palavra que a gente usa para nomear as coisas, pessoas, lugares, objetos, tipo homem ou carro, e até coisas que a gente não pode tocar, como sentimentos e ideias, tipo amor e saudade. O substantivo é a etiqueta que a gente cola no mundo para poder falar sobre ele. Só que não existe um tipo só de substantivo, né? Dentro dessa grande categoria, eles se dividem em vários tipos, cada um com uma função específica. É como se eles tivessem personalidades diferentes. Olha que interessante essa divisão. Os substantivos concretos dão nome a coisas que existem por conta própria. Pode ser real, como homem, ou até imaginário, como fada. A fada existe na imaginação, mas não depende de ninguém para ser uma fada. Já os abstratos, como amor ou abraço, precisam de alguém para existir. O amor só existe se alguém estiver amando, o abraço só existe se alguém estiver abraçando. Essa é a grande sacada. Outra diferença clássica é essa, o específico contra o geral. Marcos é um substantivo próprio, porque aponta para uma pessoa específica, mas homem é comum, é uma categoria geral que serve por um monte de gente. A mesma coisa com Florianópolis, que é um lugar único, versus cidade, que é genérico. A forma da palavra também conta, viu? Um substantivo simples tem uma única raiz, um único bloco de construção, como sol ou casa. Já o composto junta duas ou mais raízes para criar uma palavra nova com um novo sentido, como quinta-feira ou cor-de-rosa. A lógica aqui é bem visual, bem direta. E só para fechar esse mapa, temos mais alguns tipos. O primitivo é a palavra que dá origem a outras, tipo livro. O derivado é o que nasce de outra palavra, como livraria, que vem de livro. E tem também o coletivo, que é uma palavra só no singular, mas que representa um grupo de coisas, tipo enxame, que já significa um monte de abelhas. Lembra daquela família das palavras variáveis que a gente viu no começo? Então, é aqui que a gente vê isso acontecendo na prática. A principal forma de um substantivo mostrar que ele é variável é mudando do singular para o plural. Vamos começar pelo mais fácil. A regra de ouro, a que a gente mais usa no dia a dia. Se a palavra termina com uma vogal ou um ditongo, que é o encontro de duas vogais, fazer o plural é a coisa mais simples do mundo. Olha só que simples. Uma palavra como moto termina em vogal, certo? Para passar para o plural, é só colocar um S no final. Vira motos, moleza. Ok, agora que a gente já viu a regra geral, vamos para alguns casos específicos, que na verdade não são bem exceções, são só outras regras para outras terminações. Se a palavra termina com certas consoantes, o processo muda um pouquinho, mas continua tendo uma lógica. Então, o segredo aqui é olhar o final da palavra. Terminou em R, Z ou N, em vez de só colocar o S, a gente adiciona ES. Por isso que amor
vira amores e gravidez vira gravidezes. Faz todo sentido, né? E aqui temos mais duas regras bem importantes. Palavras que terminam com M, como viagem, trocam esse M por NS no plural, virando viagens. Já as que terminam em AL, EL, OL, U, como papel, trocam o L final por ES. Aí vira papéis. Certo, chegamos no que muita gente considera o grande desafio, o plural dos substantivos compostos. Parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é como um quebra-cabeça. Se a gente conhece as regras, as peças se encaixam perfeitamente. A lógica aqui volta lá naquelas duas famílias do início. Se a palavra composta é formada por duas palavras variáveis, como em couve e flor, que são dois substantivos, as duas vão para o plural, couves, flores. Agora, se uma das palavras for invariável, como o verbo beija em beija-flor, aí só a parte variável vai para o plural. Por isso, fica beija-flores. E para fechar, mais duas regrinhas. Quando tem uma preposição no meio ligando as palavras, tipo em pé de moleque, só o primeiro elemento vai para o plural, pés de moleque. A mesma coisa acontece quando a segunda palavra dá uma característica para a primeira, como em caneta tinteiro. O plural é canetas tinteiro. Só a primeira palavra muda. E pronto, fechamos o nosso mapa. A gente partiu daquela divisão zona entre as palavras, mergulhou nos tipos de substantivos e decifrou as regras que fazem eles mudarem. No fim das contas, a língua tem uma lógica bem clara, né? E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar. Se os substantivos que dão nome às coisas mudam para mostrar se é um só ou vários, o que acontece com as palavras que descrevem esses substantivos, tipo os adjetivos? Como funciona essa sintonia? Bom, mas isso já é assunto para uma próxima análise.